Um dos planos era me prender e enforcar após o golpe, diz Moraes em entrevista um ano depois do 8 de janeiro. Relator das investigações sobre investida golpista no Supremo Tribunal Federal detalha os desdobramentos das apurações sobre o episódio. Ele também explicou, por exemplo, que algumas pessoas que a gente olha ali e fala, esta pessoa é de classe média, essa mulher é tão recatada, mas que quando você vai ver nos vídeos que estão em posse da Polícia Federal e no curso da investigação dos atos golpistas de 8 de janeiro, a pessoa tá pedindo morte de ministros, a pessoa tá depedrando e destruindo o patrimônio público. Então não tem isso de que, deixe pra lá, já que agora o país está pacificado graças à eleição do presidente Lula, graças à ação coerente que teve ali no passado recente do STF, mas se a gente não tiver punição dentro da lei, a gente não está pedindo para inventar punição, a gente está pedindo que a punição seja feita dentro dos padrões da lei. A gente pode ter outras tentativas muito em breve. Eu vou ler só um trecho do material aqui, eu não vou ler tudo pra vocês, o material tá lá no Globo, mas só pra gente entender a gravidade do que aconteceu e como é que os golpistas estavam pensando. Na estreia da série de entrevistas e reportagem do Globo sobre os ataques de 8 de janeiro, que estão prestes a completar um ano, o ministro Alexandre de Moraes relatou das investigações sobre a investida golpista no Supremo Tribunal Federal, detalha em entrevista os desdobramentos das apurações sobre o episódio. O magistrado que também preside o Supremo Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, conta que a investigação desvenda 3 planos contra ele, que envolviam até homicídio. E detalhe, envolvendo ali Forças Armadas, segundo as informações que ele deu na entrevista, envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que rastreava inclusive os passos dele. Inclusive muita gente não vai lembrar aqui, mas olha esse material publicado aqui em alguns portais e que também foi replicado aqui pela revista Fórum na época, assinado aqui pelo Marcelo Heller. Olha o que traz aqui, caso ABIN faz parte da trama golpista, afirma investigadores da PF. Servidores da agência utilizaram software para monitorar opositores políticos do governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Entre esses opositores, na visão ali desses indivíduos da ABIN, estaria o ministro Alexandre de Moraes, que como ele mesmo confessou, ou melhor, revelou na entrevista ali ao Globo, ele tinha sua localização em tempo real vigiada pela ABIN, para que caso o golpe fosse consumado, a sua prisão fosse confirmada. Ou localizada ali para se ter a prisão. E aí se tinha 3 planos aqui, que eu vou até separar para mostrar para vocês aqui, quais seriam os planos que se teria ali para o ministro Alexandre de Moraes. Entre esses planos, por exemplo, como a gente sabe, estaria ali, por exemplo, o plano de morte, um desses planos, que seria de matar ele, e os outros planos estariam, por exemplo, de prendê-lo e enforcá-lo, tá? Olha aqui uma das perguntas que foi feita. O que as investigações já delineou sobre o plano golpista? Nas investigações e nos interrogatórios de vários desses golpistas, temos que os discursos nos quartéis onde estavam acampados diziam que deveriam vir para Brasília. Ou seja, lá nos quartéis nos estados, as pessoas dos quartéis falavam, vamos para Brasília, vamos para Brasília. De vários financiadores, a ordem era que deveriam vir, invadir o Congresso e ficar até que houvesse um GLO para que o Exército fosse retirá-los, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente já sabe que poderia ter sido culminado no 8 de janeiro, não culminou por sensatez do presidente Lula, da Janja também naquele momento que falou que não era presidente Lula assinar o GLO, do ministro Flávio Dino e de todo mundo que estava no entorno ali do 8 de janeiro. De vários financiadores que deveriam vir para invadir o Congresso Nacional até que houvesse o GLO para que o Exército fosse retirá-los. E então eles tentariam convencer o Exército a aderir ao golpe. O que mostra o acerto e não se decretar o GLO, porque isso poderia gerar uma confusão maior e com isso, a gente precisa lembrar também, tem início ali supostamente essa ideia de que haveria um golpe. E aí ele fala aqui sobre a questão dos autores, que está chegando nos autores, fala sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro, os ataques que ele teria feito, supostamente ali, as urnas eletrônicas, fala também sobre a falta de ação das redes sociais que permitiram ali o que aconteceu no 8 de janeiro, sem nenhum tipo de problema, e fala aqui também, que para mim é o ponto alto dessa entrevista, sobre o que o discurso de ódio contra ele teria sido revelado ali, o que o discurso de ódio desencadeado contra ele poderia gerar de acordo com o que as investigações apontam, tá ali, O senhor foi alvo desse discurso de ódio e se deparou
e se deparou nas investigações com planos para prendê-lo. E aí segue aqui os planos, né, que ele vai revelar. Eram 3 planos. Vou aumentar ainda mais aqui para a gente conseguir ler bem. Eram 3 planos. O primeiro previa que as forças especiais do Exército me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. No segundo, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia. Aí não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio. E o terceiro, de alguns, né, mais exaltados ali, defendiam que após o golpe eu deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes, para sentir o nível de agressividade e ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição. Houve uma tentativa de planejamento, inclusive, e há outro inquérito que investiga isso, com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse a necessidade de realizar essa prisão. Tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava. Não poderia esperar de golpistas criminosos que não tivessem pretendendo algo nesse sentido. Ou seja, se eles são golpistas, eles realmente fariam algo desse tipo contra quem estava agindo contra o golpe. Mantive a tranquilidade, tenho muitos processos para perder tempo, não tinha nem como perder com isso. E nada disso aconteceu. Então está tudo bem. Mas não aconteceu, Estadão. Eu estou citando o Estadão aqui porque foi o Estadão que queria que deixasse tudo isso no passado, como ele não morreu, como ele não foi assassinado, deixa isso para lá. Não aconteceu porque o Estado brasileiro, gerido pelo presidente da República, as instituições fortes que funcionaram, impediram o golpe de Estado.